Muitos profetas sofreram perseguições, maus tratos, calúnias, prisões, fome, calabouço, condenações injustas, torturas, tudo por assumirem a responsabilidade do chamado de Deus. O chamado de Deus vem acompanhado de muitas lutas e perseguições. Perseguições que podem te levar à morte, à ansiedade, ao sofrimento e muitas aflições. Mas em tudo isso, a Bíblia promete uma grande recompensa para aqueles que cumprem seu chamado. O próprio Jesus, quando pregou o sermão das bem-aventuranças, fez menção ao sofrimento dos profetas, dizendo que bem-aventurado são aqueles que são perseguidos por sua causa. Grande será o galardão dessas pessoas, porque assim foram perseguidos os profetas que vieram antes de vós. Hoje, você vai aprender sobre um dos profetas do Antigo Testamento que mais sofreu na Bíblia. A sua história de vida é impactante, pois sua trajetória ensina que não é fácil viver o chamado de Deus, ensina que mesmo vivendo o chamado, vai ter dias que você vai se sentir sozinho, vai ter dias que você vai chorar, vai entrar em desespero, vai querer parar. Esse profeta viveu momentos em que os seus olhos contemplavam apenas a solidão. Mesmo no começo do seu chamado Deus, afirmando que estaria com ele em tudo e que seria sua forma, esse profeta, ainda assim, teve momentos de muitas dificuldades, porém nunca desistiu. E por isso, sua história é contada com grande glória nos dias de hoje. Você vai aprender hoje sobre o profeta Jeremias. Quando Deus chamou Jeremias para ser profeta, Jeremias hesitou em aceitar, expressando: "Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem." O Senhor respondeu, assegurando-lhe que providenciaria as palavras necessárias e determinaria a missão. Além disso, Deus prometeu sua presença constante a Jeremias, dizendo: "Não tenha medo deles, pois estou com você para protegê-lo." O Senhor também dotou Jeremias dos recursos necessários para resistir os ataques dos inimigos, declarando: "Hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você e o protegerei." Deus não apenas alertou Jeremias sobre os desafios que enfrentaria, mas também lhe assegurou plenamente de sua presença, capacitando-o a enfrentar todas as dificuldades. Após Deus chamar Jeremias para ser profeta, ele enfrentou corajosamente o desafio de compartilhar a mensagem divina. Determinado a cumprir sua missão, Jeremias proclamou ousadamente as palavras que o Senhor lhe confiara. Jeremias não se esquivou ao apontar os erros do povo. Com voz firme, ele anunciou: "O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água." As palavras do profeta ecoaram pela terra, revelando a infidelidade e a insensatez do povo de Judá. A mensagem de Jeremias confrontou a escolha equivocada do povo em abandonar a fonte divina e seguir ídolos vazios. Ele destacou a futilidade de buscar a satisfação em cisternas rachadas, incapazes de reter a água da verdadeira vida. Enquanto o povo reagia às palavras proféticas, a narrativa de Jeremias continuava a se desdobrar. Os desafios aumentavam, mas a promessa do Senhor de proteção e fortificação permanecia firme. Assim, a saga de Jeremias prosseguia, revelando não apenas as consequências da escolha errada do povo, mas também a oportunidade de redenção e renovação. Em cada palavra proferida por Jeremias, a esperança e a possibilidade de retorno à fonte de água viva persistiam, mesmo diante das cisternas rachadas que ameaçavam secar a alma do povo. A ousada pregação de Jeremias, revelando os pecados do povo, gerou uma reação intensa daqueles que preferiam manter suas transgressões escondidas. A mensagem divina raramente conduz à popularidade, especialmente quando confronta a rebeldia humana. O tom de autoridade desagrada os corações rebeldes. E muitos procuram silenciar ou eliminar o mensageiro, como aconteceu com Jeremias. A primeira crise de Jeremias ocorreu quando o Senhor revelou a Jeremias que homens conspiravam para tirar sua vida, inclusive pessoas de sua própria cidade. A coragem do profeta o colocou em perigo, mas ele continuou a proclamar a palavra do Senhor
enfrentando a hostilidade daqueles que resistiam à verdade. Jeremias, perplexo com a aparente tolerância de Deus diante da prosperidade dos ímpios, questionou até quando a terra sofreria por sua maldade. A falta de uma visão clara da vida eterna tornava ainda mais difícil para os santos do Antigo Testamento entenderem os desígnios divinos. A resposta do Senhor, no entanto, surpreendeu Jeremias. Ao invés de oferecer conforto, Deus repreendeu e desafiou Jeremias. Respondeu de 3 formas. Primeiramente, repreendeu sua preocupação excessiva, comparando-o a alguém incapaz de competir com cavalos se não conseguisse enfrentar terreno seguro. Em seguida, revelou que a situação era pior do que Jeremias imaginava, alertando-o sobre a traição até mesmo de seus próprios familiares. Por fim, Deus mostrou que seus próprios sofrimentos eram mais intensos, abandonando sua família e propriedade nas mãos dos inimigos. Jeremias queria conforto diante da situação, porém, ele foi confrontado por Deus. O propósito de Deus, ao confrontar Jeremias, era fazer dele um homem mais forte, maduro para enfrentar o que ainda estava por vir. Se Jeremias fosse confortado antes da hora, talvez não seria capaz de prosseguir com seu chamado até o tempo em que Deus determinou. A segunda crise de Jeremias ocorreu quando encontrou-se à beira da solidão profunda, enfrentando uma rejeição quase universal, ou seja, quase todas as pessoas estavam odiando Jeremias por causa de suas pregações. Lamentando sua condição, ele exclamou: "Todos me amaldiçoam", expressando a dor de não compreender por que merecia tamanho horror. Nunca se permitira desfrutar da alegria dos que se divertiam, pois a mão do Senhor pesava sobre ele, enchendo-o de indignação. Excluído de tudo e todos por causa da árdua tarefa de proclamar as palavras do castigo, Jeremias viu-se isolado, sem ninguém disposto a se associar a ele. A solidão levou Jeremias a uma revolta emocional, voltando-se contra o próprio Senhor em busca de respostas. Com o coração dilacerado, questionou: "Por que é permanente a minha dor, e a minha ferida é grave e incurável? Por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham?" O mesmo profeta que uma vez proclamara Deus como a fonte de água viva, agora o comparava a um riacho seco. Era a queda de um grande homem de Deus, mostrando que até os mais dedicados enfrentam momentos de desespero. A resposta do Senhor à aflição de Jeremias foi surpreendente e desafiadora. Em vez de oferecer compaixão imediata, o Todo-Poderoso desafiou o profeta a se arrepender. "Se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles." Uma segunda chance era oferecida a Jeremias, desde que ele superasse sua autocompaixão rebelde e retornasse ao Senhor. A função de porta-voz divino dependia de seu arrependimento genuíno. Entretanto, Jeremias, imerso em sua tristeza, não deu ouvidos às palavras desafiadoras do Senhor. Mesmo diante da promessa de restauração, ele não conseguiu abandonar seu isolamento emocional. O Senhor, então, reiterou as instruções do chamado original, indicando que as respostas para vencer os desafios já estavam nas mãos do profeta. A autocompaixão não amoleceu o coração do Senhor, e Jeremias aprendeu que a tristeza por seu isolamento não era desculpa para se afastar do propósito divino. Depois disso, Deus ainda decretou mandamentos adicionais, ordenando que Jeremias evitasse casamento, velórios e festas. Essas instruções, embora aumentassem sua solidão, foram emitidas sem concessões, revelando que a jornada do profeta seria repleta de desafios e provações. Mesmo se sentindo isolado, odiado pelo povo, Jeremias continuou pregando a palavra de Deus. Certo dia, o sacerdote Passur, indignado com as profecias de Jeremias, toma medidas drásticas. Ele ordena que o profeta seja cruelmente espancado e acorrentado a um tronco no templo. A cena é marcada pela brutalidade e pela atmosfera opressiva do local sagrado. Ao ser libertado na manhã seguinte, Jeremias revela uma mensagem divina assustadora para Passur, dizendo que agora que ele não seria mais chamado por seu nome, mas sim por Magor-Missabib,
um nome que carrega a promessa de terror e desgraça iminente, devido à crueldade que agiu com Jeremias. Nesse momento, Jeremias libera as palavras proféticas, prenunciando a queda de Judá nas mãos do rei da Babilônia e a devastação de sua riqueza. Jeremias, abatido e ridicularizado, desabafa sua aflição perante Deus, dizendo que era enganado e zombado o dia todo pelo povo. Jeremias questiona em seu clamor, dizendo que, sempre quando abria a boca para falar, falava sobre violência e destruição. Por isso, estava sofrendo na mão do povo. Jeremias tenta não mais mencionar as palavras de Deus para evitar sofrimento. Mas ao mesmo tempo que não queria falar, seu interior ardia como um fogo incontrolável, e ele se vê exausto ao tentar conter a mensagem do Senhor. A conspiração contra Jeremias se intensifica com a traição de seus amigos, que aguardam ansiosos por sua queda. No entanto, Jeremias sabia que a força divina estava ao seu lado, retratada como um guerreiro poderoso, que garante a derrota dos perseguidores. Jeremias, depois de sofrer tanto na mão do povo, apela a Deus para que ele pudesse ver a vingança de Deus sobre o povo. Mesmo sabendo que Deus estava perto para dar a vitória, Jeremias, em uma crise profunda, começa a amaldiçoar os acontecimentos de seu nascimento, dizendo: "Maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre quando disse: Você é pai de um menino. Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção?" Jeremias termina sua súplica em perguntas sobre seu propósito de vida. Em toda a história de Jeremias, ele padeceu perseguições, foi condenado injustamente pelo povo, colocado em calabouço injustamente, tudo por anunciar as palavras de Deus. Com a história de Jeremias, aplicando para os dias atuais, aprendemos que o cristianismo não é para os fracos, mas para aqueles com coragem e determinação resoluta. Assim como um soldado passa por treinamento rigoroso e um atleta se submete a intensos exercícios, a vida cristã exige preparação e resistência. O Senhor, como um habilidoso instrutor, permite que seus seguidores enfrentem dificuldades para fortalecer sua fé. A narrativa destaca que a verdadeira prova de coragem é enfrentar desafios ainda maiores, e a rendição precoce impediria a superação desses obstáculos. O Senhor não promete uma vida isenta de dificuldades, mas sim uma fé que se torna mais valiosa do que o ouro refinado pelo fogo. Os momentos difíceis são vistos como uma preparação para as verdadeiras provações do futuro. Jeremias, em sua trajetória, exemplifica a capacidade de suportar o sofrimento sem queixas e autocompaixão. Assim, devemos encarar as dificuldades com a mesma resiliência, lembrando que, no contexto eterno, esses momentos são leves e momentâneos. Espero que você tenha aprendido sobre a história do profeta Jeremias. Deus abençoe, curta o vídeo e se inscreva no canal.